Ao entrar no Templo de Jerusalém, Jesus percebe que o ambiente onde deveria haver uma adoração sincera está tomado por cambistas exploradores que transformavam a devoção em lucro. O templo, que era símbolo da presença de Deus, tornou-se palco de corrupção. Imediatamente, Jesus usa sua autoridade, expulsa os comerciantes e declara que a casa de seu pai não é covil de ladrões, e sim casa de oração. E assim, Jesus restaura o verdadeiro sentido da adoração. Essa cena revela que, assim como o templo era o centro da vida espiritual de Israel, nosso coração é o templo onde Deus deseja habitar. Mas para isso, ele deve ser purificado. Essa passagem pode ser encontrada nos evangelhos descritos por Mateus, capítulo 21, 12, Marcos 11, 15, Lucas 19, 45 e João 2, 13. Lembrando que esta é a primeira mensagem sobre a purificação do templo. O link da segunda mensagem sobre a purificação do templo estará aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, conhecer o meu site ou meu Instagram, os links de acesso também estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Meus irmãos, venho trazer aqui uma grande novidade, meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis e Detalhe, volume 1. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui na tela e adquira já o seu. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição. Primeiro Jesus entra, depois Jesus purifica. O primeiro passo de Jesus foi entrar montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. E logo em seguida ele foi imediatamente purificar o templo. O processo da salvação e regeneração também acontece assim. Primeiro, Jesus entra na cidade chamada coração humano, o coração do homem, e logo em seguida ele purifica a casa espiritual. Então, não pense que você será purificado antes de Jesus entrar. Ninguém se liberta sozinho. Deixe ele entrar em sua cidade e transformar o seu coração num templo do Espírito Santo. Segunda lição, não negocie sua comunhão com Deus. Havia um negócio totalmente ilegal dentro do templo. A adoração verdadeira foi negociada pela moeda, pelo dinheiro daquela época. Isso nos ensina que não devemos negociar a nossa santidade, a nossa purificação, a nossa pureza. Seja como a arca que preservava o maná sem deixá-lo estragar em seu interior. Nabote é um belo exemplo porque ele preferiu morrer do que negociar a sua vinha com Acabe. José também é um outro exemplo porque ele preferiu fugir da mulher de Potifar, preferiu ser preso, pagou o preço, mas não negociou os princípios de Deus. Então, não se venda, porque nada vale mais do que a paz que você tem em Deus. Terceira lição, aceite o confronto. A presença de Jesus confrontou os cambistas que negociavam naquele lugar. E o confronto de Jesus não foi apenas contra pessoas, mas contra um sistema distorcido. Eles estavam na zona de conforto da ilegalidade, mas Jesus chegou e colocou as coisas em seu devido lugar. Muitas vezes criamos nossa zona de conforto, justificando erros, negociando princípios e normalizando atitudes que desagradam a Deus. Porém, quando Cristo se aproxima, ele não negocia a verdade, ele nos confronta para nos transformar. Quarta lição, funcionando de forma errada. O templo, irmãos, estava funcionando, porém de forma errada. Aos olhos dos homens,
tudo parecia organizado e produtivo, só que não era bem assim. Isso nos ensina que essa realidade também pode refletir na vida espiritual. Podemos estar ativos na igreja, envolvidos em ministérios e ainda assim estar funcionando de forma errada. Não basta funcionar, é necessário funcionar da forma correta, porque a atividade não é sinônimo de aprovação divina. Deus não busca desempenho externo, ele busca integridade interna no coração. Então, que a nossa vida funcione de acordo com o propósito original estabelecido por Deus. Quinta lição: o propósito principal é te fazer casa de oração. Fazer de nós uma casa de oração significa que Jesus quer relacionamento, comunhão conosco. Ser casa de oração é cultivar intimidade com o Pai, é priorizar a voz de Deus, é ser habitação permanente da presença de Deus. Não é apenas ir à igreja, é ser, de fato, templo do Espírito Santo. Esse é o nível que Cristo quer nos conduzir. Maturidade espiritual, profundidade de relacionamento e constância na presença do Senhor. Você é casa de oração. Sexta lição: faça o que está escrito e deixe o resto com Jesus. No versículo de número 13, Jesus disse: está escrito. E ponto final. Isso, irmãos, nos ensina que a nossa responsabilidade é obedecer ao que está escrito na palavra e deixar o resultado, a retaliação que se levantar, nas mãos do Senhor. Muitas vezes queremos ter o controle em nossas mãos, entender todos os detalhes e garantir todos os desfechos da história, só que não é assim. Pare de lutar batalhas que não são suas, são do Senhor. A Bíblia mesmo diz, essa batalha é do Senhor. Deus tem todo o poder e Ele assume todas as coisas que fogem do nosso controle. Então, faça o que está escrito e descanse o teu coração em Deus. Se você está fazendo o que está escrito, não se importe com as retaliações, porque Deus compra a sua briga. Sétima lição: sem purificação a obra para. Por isso que Jesus purificou o templo, irmãos. Porque a obra de Deus, ela jamais avança em ambientes de impureza. Jesus purificou o templo porque sabia que sem limpeza não haveria verdadeira adoração. E Deus só limpa aquilo que Ele deseja usar. Então, permita que Jesus te purifique porque Ele quer te usar. Permita que Ele purifique você dos hábitos errados, dos pecados ocultos, porque a purificação, ela vem antes de um avanço. Depois de purificado, você avança. Antes de expandir, Deus primeiro nos organiza. Antes de Deus nos enviar, primeiro Ele nos prepara. Antes dele te usar, Ele quer te santificar. Então, aceite o processo de limpeza e de purificação. Oitava lição: funcionamento sem fundamento. Irmãos, nos dias de Jesus, o funcionamento do templo não refletia os princípios estabelecidos na palavra. Havia até funcionamento, mas não havia fundamento bíblico. Então, não basta a igreja ter funcionamento sem fundamento. É a palavra que protege o propósito da igreja para que não surja os abusos e desvios da fé e as heresias predominem. É ela que legitima tudo aquilo que a gente fazemos do reino de Deus. Então, volte para a base. A base é a palavra. Só a palavra é o alicerce de uma igreja sadia. Nona lição: não basta ser templo só pelo lado de fora. O templo de Salomão era o centro da adoração em Jerusalém. Mas com o passar do tempo,
começou a se deteriorar, não por fora, mas por dentro. A adoração estava contaminada. Os interesses financeiros e as práticas injustas ocuparam o espaço da devoção sincera e a aparência, olha aqui, substituiu a essência. Isso nos ensina, irmãos, que não adianta ter reputação, nome de templo de Deus, mas estar distante do Criador. Deus não quer fachada de crente na sua testa. Deus não quer fachada de ambiente espiritual na igreja. O que valida o lado de fora é a essência de dentro de você. Então, não perca a sua identidade e sua essência. 10ª lição, a corrupção começa sutilmente. Irmãos, você há de concordar comigo que a corrupção no templo não começou de forma escancarada. Ela foi se instalando gradualmente através de pequenas concessões, pequenos conchavos, até que o errado se transformasse em algo certo, em algo comum. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro. É aos poucos que o nosso coração vai se tornando insensível. Então, não negligencie a oração, não relativize o pecado e não abra mão de princípios. Atenção total aos detalhes, porque grandes quedas começam com pequenos desvios da fé. 11ª lição, depois da purificação vem um milagre. Olha que coisa tremenda. Primeiro houve a purificação no templo e depois houve manifestação de poder naquele lugar. Os cegos e os coxos foram curados dentro daquele lugar, dentro do templo. Primeiro, Jesus organiza. Depois, ele age de forma extraordinária. Então, permita que Deus alinhe os seus caminhos e ajuste as suas atitudes. Sabe por quê? Porque depois da limpeza, depois do ajuste, vem cura, vem restauração. O milagre encontra o endereço da sua casa. 12ª lição. Só busca a Deus quem tem necessidade pela presença. Irmãos, quem conhece sua limitação, automaticamente vai buscar a Deus. Foi isso que os cegos fizeram. Só busca intensamente quem sabe o que precisa para estar de pé. A pior coisa que pode acontecer é a autossuficiência. A autossuficiência ela está afastando as pessoas da comunhão com os irmãos dentro do templo. Tem pessoa que fala que não precisa de ir para a igreja, mas não deixe de congregar, não deixe de buscar a Deus. Exerça o seu senso de comunidade, porque na Bíblia você nunca vai encontrar a palavra igreja direcionada a apenas uma pessoa. A palavra igreja na Bíblia está sempre se referindo a um grupo. Então, se você não consegue conviver com o teu irmão aqui na terra, como é que você vai querer conviver com ele no céu? Que Deus te abençoe. Esse é o primeiro vídeo. Vem agora o segundo vídeo, que vai estar aqui o link na descrição desse vídeo. Já curtiu? Já compartilhou? Acompanhou até o final? Escreve aí, eu acompanhei até o final. Que Deus te abençoe, que esse dia seja incrível na presença do Senhor.